famoso efeito Pro Mist, essa difusão nas altas luzes que dão um charme e um acabamento super profissional e refinado para as imagens, de forma simples e rápida no DaVinci Resolve. Esse é um efeito muito comum da gente ver em filmes e publicidades. É aquela difusão nos brilhos que dão uma textura suave e leve, criando um aspecto cinematográfico para as cenas. E existem duas maneiras da gente chegar nesse resultado. Uma é usando um filtro Pro Mist direto na lente, e aí a imagem já sai com esse efeito direto da câmera, e a segunda é criando esse efeito digitalmente no Color Grading. A vantagem desse segundo método é que a gente vai ter um pouco mais de controle e de possibilidades de personalizar, criar variações no resultado. E são exatamente essas possibilidades que a gente vai explorar nesse vídeo. E se por acaso esse é um assunto que te interessa, não se esquece de se inscrever aqui no canal, já deixa seu like agora que não te custa nada e me ajuda demais a continuar trazendo esses conteúdos gratuitos para você. E se você quiser ver mais conteúdo, me segue lá no Instagram que todo dia eu posto coisa nova por lá. E se você tiver a fim de transformar a sua paixão por cores em uma profissão de sucesso, acho que você vai gostar de conhecer o Color Grading Lab. Um curso em que eu vou te ensinar o que você precisa saber para ser um dos profissionais mais requisitados e bem pagos do audiovisual, o colorista. E não tem problema se você nunca mexeu com cor na vida ou está acostumado a editar no Premiere ou em qualquer outro programa. No curso eu te ensino desde como levar e trazer seu projeto para o DaVinci, balancear cenas, técnicas avançadas para criar visuais, plugins e ferramentas externas gratuitas que deixam o DaVinci ainda mais sinistro, como entregar seus arquivos com o máximo de qualidade e de bônus você ainda leva mais de 100 GB de cenas para praticar. Então se você tiver a fim de entrar no mercado mais lucrativo e menos concorrido, vem conhecer o meu curso, Color Grading Lab. Então vamos lá, galera, eu tô com essa imagem aqui, né, de uma publicidade que eu fiz para o governo do estado de Goiás. O meu visual já tá pronto, minha árvore de nodes já tá toda aqui. Eu não vou explicar o que eu fiz em cada um desses nodes para chegar nesse visual, vou ficar bem focado mesmo nesse processo aqui do Pro Mist, né, que é o tema do nosso tutorial. Mas só para vocês verem, né, não ficarem na curiosidade, vou apertar aqui Alt D para vocês verem como é que tava antes. Esse daqui era o log, eles fizeram tudo de Blackmagic, e aí, depois de todos esses processos, a gente chegou nesse visual. E agora, para arrematar, falta esse Pro Mist aqui, que vai ser o que eu vou ensinar para vocês nessa aula. Essa daqui é uma das minhas árvores de nodes fixas, tá? Imagino que vocês podem estar olhando e pensando, nossa, mas que exagero, para que tudo isso de nodes? Mas não é, gente, eu não uso todos esses nodes, tá? Se vocês olharem, vocês vão ver que tem vários nodes aqui que estão vazios. Essa é só uma estrutura fixa que eu gosto de ter, que me ajuda a começar o trabalho de maneira mais organizada, mais eficiente. Enfim, existem outros motivos também para a gente trabalhar com árvores de nodes fixas. Tem algumas ferramentas que a gente só consegue usar trabalhando com elas. Enfim, isso daqui inclusive é um tema que eu toco no meu curso, no Color Grading Lab, e essa árvore de nodes é uma das minhas estruturas fixas que eu disponibilizo para download dos alunos do curso. Então, galera que é aluno do curso aí, vai ter aqui esse modelinho e outros também, que são os meus preferidos para começar a trabalhar. Então, beleza, vamos nessa. Então, gente, como é que é o procedimento básico, né? Vamos lá, eu vou mostrar aqui como é que é o básico e depois vou mostrar para vocês algumas variações que a gente pode usar desse efeito Pro Mist. A ideia, cara, é basicamente o seguinte: o que o filtro fazia, né? Ele é um filtro, Pro Mist é um filtro que dispersa a luz e a gente consegue perceber bem esse efeito dele, dessa dispersão nos brilhos, né? Que é onde tem mais luz, que a gente ganha aquele resultado daquela suavidade, enfim. Então, para fazer isso, aqui na pós, a gente vai tentar reproduzir esse mesmo princípio. E aí, qual que é a ideia? Aqui com o meu node selecionado, vou vir nas minhas opções de Blur e Sharpen, e o que eu vou fazer vai ser desfocar essa imagem. Aí, olha lá. Vou desfocar aqui a barrinha, e você vê que quando a gente chega lá no topo, a gente pode continuar subindo e desfocando a imagem ainda mais, tá vendo? Ó, então aquele topo ali é o topo aqui, mas você consegue continuar subindo esse valor, deixando a imagem mais desfocada. Mas eu vou deixar aqui, para o nosso começo, aqui em 2, que eu acho que já vai ser o suficiente. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou clicar com direito, e aqui essa é uma opção legal, que é nova aqui no DaVinci 18.5, tá? Essa opção de Composite Mode direto no Node. Se você não estiver trabalhando com o DaVinci 18.5, você não vai ter essa opção aqui direto no Node. Você vai ter que criar um Node in Layer, né? Alt L, e aí você só vai conseguir fazer isso clicando aqui no Layer Mixer. Mas não é o caso, estou trabalhando no 18.5. O que a gente vai fazer agora é, clica com direito aqui no Node, vem nas opções de Composite Mode e vamos escolher aqui essa opção, ó, Screen. Então, o que aconteceu?
ele pegou essa imagem desfocada que a gente criou e aplicou por cima da imagem original usando o modo de transferência screen. E aí a gente já começa a ganhar aqui uma difusão, né? Dá para ver que a gente tem brilhos difusos acontecendo, mas a imagem ficou estourada. Então o que a gente vai fazer agora? Eu vou vir aqui nas minhas opções do HDR e eu vou controlar a exposição desse node. Então eu vou vir aqui no global, ó, e eu vou diminuir a exposição dele. E aí olha lá o que vai acontecer. Eu acho que por aqui a gente já chegou num lugar legal. Olha só, antes, depois, antes, depois. Vou até colocar em tela cheia, ó. Antes, depois. Percebe? Processo mais simples do mundo, né, gente? Olha só que massa. Já ganhamos. Isso daqui já é o filtro Promish. Esse é o princípio básico desse efeito. Mas agora eu vou mostrar para vocês algumas variações que a gente pode usar trabalhando com essa ferramenta, né? Galera que me acompanha há algum tempo já deve ter me visto fazendo esse processo de criar essa difusão nas altas luzes usando o efeito Glow, que a gente tem aqui na galeria de efeitos, que é um resultado parecido, mas aqui com essa ferramenta, com essa técnica, a gente ganha algumas outras possibilidades de trabalhar que eu vou explorar com vocês agora. Então, antes de eu começar a continuar aqui, né, a explorar outras possibilidades, eu já vou salvar uma cópia dessa imagem para a gente poder comparar depois com as outras versões que a gente vai criar agora. Então, para salvar uma cópia, o que eu vou fazer vai ser o seguinte, eu vou apertar Ctrl Y, e aí olha o que apareceu ali no cantinho, ó, a Color Grading Version was added, né? Enfim, apareceu rapidinho, mas é isso. O que significa? Que acrescentou uma versão do Color. E aí, o que é essa versão, né? Se você vier aqui em Clip, ó, clicar com direito no clipezinho, você vai ver que você tem lá agora a versão 1 e versão 2. Versão 1 foi essa primeira, que a gente acabou de fazer. Na hora que eu apertei Ctrl Y, ele criou uma nova, versão 2, e é nela que a gente está agora. Então é como se a gente estivesse criando mais de uma versão de visual dentro desse mesmo clipe aqui, sem precisar ficar salvando estilo e tal. Então, enfim, eu vou usar essa ferramenta aqui para ir salvando. Depois eu mostro para vocês como é que a gente pode ir olhando entre uma e outra. Então, beleza, deixa eu clicar aqui em clipe. Então, primeira coisa, né? Qual que é a primeira variação que a gente poderia criar nesse visual trabalhando dessa forma? Primeira coisa que você pode fazer é brincar aqui com as opções de blur, né? Desfocar mais ou menos. Então, olha lá. Deixa eu voltar aqui para 0. Ou melhor, deixa eu zerar ela aqui, né? Olha só, antes, depois, só com a imagem aplicada, a gente só ganha um contraste, né? O screen aplicado sem desfocar. E conforme a gente vai aumentando aqui, ó, a gente vai vendo desfocar lá, tá vendo? E se desfocar bastante, vai ficando cada vez mais esfumaçadinho, sacou? Então aqui é como se a gente estivesse controlando o quanto que essa dispersão nas altas luzes vai acontecer. Então isso daqui é uma primeira maneira da gente criar variações aqui para esse efeito. Uma outra coisa que você poderia fazer também é brincar com esse HV Ratio aqui, né? Que é o lance do horizontal vertical. Então se for para um lado, você vai fazer o blur ficar na horizontal, tá vendo lá? Ó? E se você for para outro, vai ficar na vertical. Então, já são maneiras diferentes de você começar a personalizar esse efeito aqui. Então, vou deixar ele no meio. Vou voltar esse cara aqui para... Acho que eu vou deixar por aqui mesmo, ó, 2.8. Então, essa é uma maneira que a gente poderia usar para personalizar o efeito. E uma outra coisa que a gente pode usar para personalizar o efeito também é o seguinte, ó, isso também é bem legal. Quando a gente aplicou o modo screen, o que aconteceu? A imagem ficou muito clara, né? Aí eu vim aqui e usei o global para resolver isso. Mas eu não precisaria necessariamente trabalhar com global, a gente pode trabalhar com outras ferramentas. Então, eu vou zerar esse cara aqui, vai ficar estouradão lá de novo. E o que eu vou fazer agora, para controlar isso, vai ser trabalhar com as minhas curvas. E aí, olha só o que a gente pode fazer. Vou desprender ela aqui, para a gente ter um pouquinho mais de espaço para trabalhar. Clicar nos 3 pontinhos e habilitar o meu Editable Splines, que é para eu ganhar esses anchors aqui, esses controles de curvas, né, das minhas curvas. Controle de curvas para as minhas curvas. Olha só que legal. E agora, qual que é o lance? O que está acontecendo, né? Só para vocês entenderem a lógica. Como a gente quer que essa difusão aconteça mais nos brilhos, né? A gente precisa retirar de dentro dessa imagem aqui as sombras. Então, o que eu vou começar a fazer? Eu vou começar a afundar as sombras aqui nas minhas curvas, ó. E aí, olha só que legal a possibilidade que a gente tem de trabalhar, de resultados que a gente pode chegar se a gente trabalhar com as curvas. Então, eu posso, tipo, fechar as curvas aqui embaixo e criar um topo, né, uma curva S aqui em cima, ó. Então, olha isso, cara, ó como que já é outra onda, outra possibilidade de personalização que a gente tem da ferramenta, sabe? Criar uma curva S bem S aqui mesmo, ó.
E aí, ó, agora para a gente navegar entre uma versão e outra, né, para ver como é que ficou a diferença, a gente aperta Ctrl N. Conforme você vai apertando Ctrl N, ó, você vai navegar de uma versão para outra. Então, ó, essa é a versão 2 que a gente fez com as curvas, essa é a versão 1 que a gente fez só com o global. Então, olha só já a diferença que dá, né? Então, isso daqui já é uma ferramenta legal para vocês saberem que vocês podem trabalhar. Agora, eu vou salvar mais uma versão, vou apertar Ctrl Y mais uma vez. Então, agora a gente tem, olha lá, a Color Grading Version was added. Se a gente vier aqui nos clipes de novo, clicar com direito, vocês vão ver que agora a gente tem uma terceira versão. Então, a primeira a gente fez com global, a segunda a gente fez com as curvas, a terceira a gente vai começar a brincar agora. Então, vamos lá, vamos continuar. E aí, cara, agora que a gente fez esse procedimento, uma outra coisa que a gente pode acrescentar também, começar a brincar, é com a ideia de pintar um pouco essa versão ProMist, né, da imagem que a gente está aplicando aqui por cima, essa imagem desfocada com as curvas e tal. A gente pode, para acrescentar ainda mais personalidade, levar o visual para um lado ou para o outro, começar a brincar com as nossas primárias. Então, o que eu vou fazer? Ó, a primeira coisa que eu vou fazer, a primeira versão que eu quero fazer aqui, o que aconteceria se a gente quisesse, sei lá, um glow mais douradinho? Vou vir aqui no meu game e vou começar a pintar de um douradinho, ó, de um quentinho. E aí, olha só a viagem que a gente já começa a chegar. Deixa eu zerar aqui, olha lá de novo, vou começar a pintar. Olha só, cara, rapidão, a gente já, dentro do mesmo Node, já cria uma proposta de visual diferente. Vamos navegar pelas versões, ó. Versão 1, Ctrl N, versão 2, com curvas, versão 3, com curvas mais uma pintadinha. Olha que massa que a gente já consegue chegar. Agora, de novo, vou salvar mais uma versão disso, Ctrl Y. E aí, ó, eu vou zerar aqui o meu game e vou mostrar uma outra ideia. Beleza, poderia deixar a imagem quente, né? Mas e se eu quiser deixar a imagem fria? Vou pegar aqui o meu game e vou levar para as áreas de azul aqui, né? Para os tons mais frios. Aí, olha lá. Ó, como que já é outra imagem, outro visual completamente diferente. Mais frio e tal. Aí você pode olhar e pensar, pô, ficou legal até o azul, mas a gente começou a perder a cor da pele dela, né? Começou a ficar frio demais e tal. Não sei, acho que eu gostaria de preservar a pele dela. Então o que a gente pode fazer? A gente pode brincar com o gama aqui, ó. Compensar, já que eu joguei as minhas altas pro frio, vamos jogar o meu gama de volta pro quente, ó. E aí, olha só, cara. Recuperei a pele dela e botei um azulzinho lá nas altas, ó. E aí você pode ir mais, sei lá, pode vir aqui no game, jogar mais pro azul. E aí, olha isso, cara, completamente diferente, uma outra proposta. Olha que rápido, tudo em um Node. E qual que é o legal de você trabalhar desse jeito? Qual que é a ideia, né, gente? Como a gente aplicou essas curvas aqui e tal, o que esse Node está fazendo, basicamente, é alterando só as partes mais claras da imagem, né? Ele está afetando os brilhos e tal. Então, quando a gente mexe aqui, começa a pintar com gain, com gama, é legal porque a gente vai mexendo nos tons da imagem, mas a gente não tinge o preto. Então, o preto meio que fica intocado quando a gente está fazendo essa brincadeira, sabe? Isso é legal porque não descola a gente da realidade. É uma maneira fácil da gente pintar a cena sem ficar tendo muito problema de tingir o preto e perder aquela sensação de real que o preto puro dá pra gente, sabe? Então agora, ó, vou passear de novo pelas versões pra gente ver a diferença. Olha só, versão 1, que a gente só aplicou ali o ProMist da maneira clássica, né, usando o global. Versão 2, que a gente aplicou o ProMist usando as curvas. Versão 3, que é as curvas mais uma pintadinha de quente, para deixar uma parada mais nostálgica, mais, sei lá, antiga, né? E a versão 3, que a gente pintou de azul e recuperou com o gama o tom de pele. Olha isso, cara. Um Node, o tanto de visual diferente que a gente conseguiu propor. E agora, ó, uma coisa legal que a gente tem a opção, já que a gente está trabalhando com as versões, né? Se eu vier aqui nos clips, nós temos 4 versões acontecendo. Uma coisa que você pode fazer, ó, é vir aqui nessas opções de split screen e na hora que você clicar, você vai ter as 4 versões aparecendo para você. Se você tiver com o version, com essa opçãozinha de version selecionada aqui, né, ó. Você pode, né, você podia estar usando os selected clips, grades e tal, mas geralmente ele vem aqui em version selecionado e na hora que você aperta no split screen, você já vai ter todas as suas versões aqui. Se você quiser ver em tela cheia, Ctrl F. Então, olha lá, galera. Essa é a imagem só com o ProMist usando o global, procedimento básico.
Essa é a imagem com o ProMist que a gente alterou com as curvas. Aqui, uma versão quente que a gente fez ainda com as curvas, e aqui uma versão fria, recuperando a pele. Então fala se essa ferramenta é ou não é super versátil, fácil de trabalhar e te oferece aí a possibilidade de criar diferentes propostas rapidinho. Enfim, era isso que eu tinha para mostrar para vocês e espero que vocês tenham gostado. E por hoje é isso. Agora você tem mais uma carta na manga para deixar seus trabalhos com um acabamento mais profissional e refinado. E o legal desse efeito é que ele vai funcionar bem em qualquer imagem. Das câmeras mais caras às mais simples, você vai conseguir chegar em bons resultados. Então sinta-se encorajado a experimentar por aí. Te vejo na próxima.